Bem, vamos começar algo muito importante aqui, Clazinho, e falar sobre o Alexandre Minha Ética Palpiporto, tá? Deixa eu só arrumar aqui. E eu vou falar sobre o que o Porto anda aprontando. Deixa eu só ver rapidão aqui uma coisa, só para confirmar que continua, tá? Porto Ancap. Consegui clicar errado. Porto Ancap. Vamos lá. Tá, ó. Ainda tô bloqueado. Ele me bloqueou antes das 2 horas, tá? Porque eu não vi isso daqui quando ele postou. O pessoal me mandou print que eu pedi por causa que eu não tinha acesso. O pessoal só me mandou, digamos assim, o Porto reclamou que tu falou um monte de coisa dele e não sei o que, isso aqui. O pessoal me mandou print e eu consegui ler. Vamos primeiro então responder o Alexandre Porto, tá? Por que ele não vai me responder? Então vamos responder a resposta de por que ele não vai me responder. Porque eu não vou responder nem debater com o Fowler. Ignorem o fato que eu simplesmente já soltei 2 argumentos que destroem completamente toda a fundamentação dele, tá? Ignorem isso. E vamos ver os motivos pelo qual o Alexandre Palpiporto quer falar. Ele espalhou diversas mentiras, plural, sobre mim. Que eu disse que eu nunca li o EPP do Hoppe, que é o Ethics and Economics of Private Property, ou Economics and Ethics, agora não lembro o nome, na merda do Discord deles. E nunca assumiu a mentira, ou seja, mentiroso filho da puta. Primeiro, isso daqui é um problema que a gente não tem gravado, que o Porto falou isso, mas eu tenho testemunha. O detalhe é que o pessoal vai poder dizer o seguinte: mas daí é a tua voz e do pessoal que talvez seja teus chapas contra ele. Tá, tudo bem. Eu não menti sobre esse ponto, o Porto realmente falou isso. Ele nunca leu o livro do Hoppe. Ele disse que aprendeu sobre ética argumentativa através de artigos. Quando eu confrontei ele uma segunda vez, ele me falou que leu 3 vezes os livros do Hoppe. Então, eu acho que fica um pouco foda, né? De 0 foi para 3, tá? Então, foi uma diferença, além de ser quantitativa, de 0 para 1, teve uma qualitativa, de 0 para 1, teve uma quantitativa em cima. Essa foi a treta. Eu nunca peguei e disse que o Porto nunca leu nada sobre ética argumentativa. Só que ele tinha admitido no Discord que ele nunca leu os livros. E quando eu confrontei ele uma segunda vez, ele basicamente notando que eu não teria como provar sem ser basicamente o... Sério que você faz live de filosofia no Twitch? Qual é o seu problema mental? Não, man, o ponto que eu faço aqui é porque eu tenho preguiça de gravar no YouTube. E eu acho mais fácil usar a coisa aqui do Twitch, porque a minha irmã sabe usar, então ela me ensinou. Tá vendo? A For pode ser ensinado alguns truques. Então fica calma aí o carinha do clã, que tava maluco. Tá, como eu tava dizendo, o Porto falar besteira, cara, tipo, falar uma coisa e eu pegar e dizer, ele falou e eu tenho testemunhas pra isso. Tá, tu pode dizer que é fraco, porque eu posso pegar e ter dado um sway nessas pessoas. Mas então eu pego e faço um segundo ponto. Se o... O que é esse aviso aqui? Essas notificações ali, peraí. Os ignorados, 24%. Ah, tá. Ignore os quadros mesmo. Desculpa que apareceu uma notificação, queria ver o que era. Então vamos fazer a segunda parte do ponto, então. Se o Porto leu, vamos colocar um condicional. Se o Porto realmente leu, tá? E ele pegou e se equivocou dizendo que nunca leu, ele não entendeu do que ele falou. Por qual motivo? Você só tem que ver o Porto falando sobre ética argumentativa. Ele não entendeu o argumento, ele acha que dá para argumentar sozinho. Então, o Porto, ele saiu de é um ignorante porque não leu para 2, é um bodoco porque não entendeu o que ele leu, tá? Porque eu li tantas vezes o vídeo aqui, foda, e é foda que sim que eu consigo argumentar sozinho, eu sou esquizofrênico, tá? Então, então o que acontece nessa treta toda, cara? Do Porto reclamando. Se ele quer pegar e reclamar que, eu não falei, não sei o que, vai ser minha palavra contra dele. Tudo bem, eu entrego o ponto. Eu não estou mentindo, eu não tenho como provar. Isso não quer dizer o mesmo como mentira. É só um ponto que eu não consigo provar por causa que todas as provas que eu tenho são circunstanciais. São pessoas que estavam lá e daí o Porto pode dizer, mas são pessoas que frequentavam teu Discord, mesmo na época eu já ter saído daquele Discord. E mesmo assim, tu tem até as zoeiras que ficaram no lore foérico, né, das anedotas que eu fiz foi de convencer o Foer que o foerismo está correto. Daí quando eu expliquei pra ele que era zoeira, ele disse que, então tu vai se converter à minha religião porque eu acredito na mesma coisa. Eu disse, ninguém quer ser um porteiro. Falei isso aí pra ele. Mas ele vai dizer também que prova circunstancial, blá 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 blá, não vai dar pra provar, tudo bem. Só tô dizendo pra vocês as coisas
que ocorreu, vocês podem perguntar para o pessoal do Discord, eles vão confirmar, mas de novo o Porto pode chorar dizendo que é tudo circunstancial. Vá em frente, pergunte até para o pessoal do CL, que eu não faço mais parte daquele servidor, não tenho mais vínculos e não falo nem com o Soká há pelo menos 5 meses, algo por aí, tá? E vocês podem pegar e encher o saco lá no CL, olha só, for fazendo propaganda do CL, está antagonizando. Podem ir lá perguntar, vejam com o pessoal que está lá. Eu não tenho ligação com a maioria do pessoal que está lá, porque mudou a galera. A maioria do pessoal que se dava bem comigo foi para FH, tá? Porque era um servidor onde tinha for e não tinha socar, então o pessoal, ótimo trade, sabe? Então foi feito assim. Segundo ponto do Porto, ele é um completo babaca e tem a necessidade que cada vírgula que eu disse esteja errada ou sem fundamento. Mesmo que eu diga 1 mais 1 é igual a 2, ele vai passar 10 minutos dizendo que está errado e faz um vídeo de 2 horas para responder 5 minutos. Tá, primeiro, o Porto nunca viu as minhas lives, porque as minhas lives elas vão pro YouTube direto sem edição. Tipo, sabe aqueles 20 minutos que fica a música tocando no início, pessoal? Ela vai. Sabe aquela, sei lá, 1 hora que eu fico respondendo o pessoal no final da live? Ela vai. Sabe então aqueles 40 minutos que fica ali no meio que eu tô respondendo o vídeo do Porto? Também tá ali. Só que ele não viu, ele acha que eu fiz 2 horas para somente 5 minutos. Sendo que o vídeo dele tinha 9, tá? Então teria que ter, pela matemática portiana, pelo menos 3 horas e 45, por aí, tá? Mas ele inventou a matemática dele própria, então ignorem 1 mais 1 igual a 2, ele pode estar falando sobre qualquer termo. O detalhe que é o seguinte, cara, quando tu se baseia em uma premissa errada, as tuas conclusões acabam por ser erradas. Então se o Porto fala o seguinte, eu me baseio na minha ética, então tu não pode fazer tal coisa. Cara, a ética do Alexandre Porto, um problema enorme da ética dele, que é uma versão reduzida do Hoppe, que é o seguinte, Porto diz que ele retira o a priori da argumentação, porque ele não vê sentido, ele consegue argumentar com ele mesmo. Esquizofrenia provada na parte do Porto, a esquizofrenia portiana existe, né? Ele conseguiu demonstrar por ação. E ele simplesmente falou, eu não preciso dessa parte aqui que eu reduzi o argumento e ainda funcionou. Não, não funcionou, porque ele retirou a parte da condição transcendental da ética. O ponto que faz com que essa norma seja universal e se aplique dentro de uma categorização, porque tu não vai conseguir negar que ela seja falsa. Caso contrário, ela depende do fim, então ela vai ser um hipotético. Por que a do Porto seria um hipotético? Porque tu tem que querer seguir a lei. A do Hoppe é se tu falar, eu não sigo lei de propriedade, tu cai em contradição no mesmo momento. Entende? Por quê? Por causa da estrutura do a priori da argumentação, que faz com que o argumento do Hoppe seja transcendental. Se tu pega e está argumentando, tu está por necessidade utilizando da lei de propriedade para argumentar. O Porto ignora isso, não viu o meu vídeo, porque ele disse que o meu vídeo foi 2 horas para 5 minutos, foi 40 minutos para responder 5, porque eu tinha que descompactar as bosta que o Porto falava e simplesmente explicar cada uma delas e fazer piada no meio para manter o público entretido, porque isso é importante aqui no Twitch. Ainda mais que a live, eu não edito as minhas lives, eu preciso contratar alguém para editar. Então, eu tinha que fazer 2 funções, o Inhari e o Entertainer, tá? Então, tava lá descompactando os bostejos portianos, sabe? Uns tarugos desse tamanho e saia lá picotando o troço. Ah, mas o Fourier tem que me refutar cada vírgula. Cara, se tu tá fazendo um ponto já sem fundamentação, ou eu faço 2 coisas. Ou eu pego e demonstro o problema e fico retroagindo pro pessoal entender o ponto, bater na cabeça dos caras até eles entenderem, né? Que tem muita gente que algumas vezes escuta por cima e não compreende. Ou eu simplesmente falo, você se baseou em tal coisa, logo está errado. Você se baseou em tal coisa, logo está errado. Você se baseou em tal coisa, logo está errado. Seria isso daí, basicamente, a resposta ao segundo vídeo do Sai da Matrix. Você usou uma definição de ética que o Hoppe não usa. Logo, qualquer argumento que tu faça sobre ética está errado. Eu vejo o resto do vídeo, você usou essa definição que os libertários não usam. Tu fez um argumento analítico falho dizendo que é um argumento libertário. Isso é um espantalho. Entende? Esse que é o ponto. Toda a treta que tem do Alexandre Porto e tudo mais é basicamente ele não conseguindo responder os pontos que eu fiz. E são bem fáceis. Eu lanço 3 desafios ao Alexandre Porto. Primeiro desafio. Primeiro, demonstre pelo livro do Hoppe que tu supostamente leu, né? Mas agora eu estou afirmando que tu não entendeu. Demonstre onde é que dá para argumentar sozinho. O Hoppe já falou o oposto, eu coloquei na minha live, se tu for lá, tu vai ver, Alexandre Porto. Segundo, muito importante, demonstre a condição transcendental para sua ética, que tu não tem. A tua ética é, se você quiser seguir uma lei, opa, isso é um fim, tu já está errando, tu não está colocando uma condição transcendental. Capaz do Porto pegar e ler o que é um imperativo hipotético e falar, minha ética é esse troço aqui, que da hora, sabe? Não, então o teu argumento é falho, Porto. E o terceiro, muito importante,
e muito foda. Cara, tenta fazer um vídeo simplesmente rebatendo algum ponto que eu fiz dos 40 minutos, porque simplesmente foi uma lavada, cara. E sim, também, importante nisso. Quando tu vai falar de uma outra ideia, tipo marxismo, não fala que mais-valia é mágica, porque isso daí é basicamente uma forma de tu espantar o pessoal que é marxista, porque eles vão ver, olha aqui, esse retardado já tá falando todo travado, e ele ainda fala que é mágica. Então, obviamente, esse cara é maluco, todos os libertários são malucos, então todo mundo tá errado dentro do libertarianismo e vive numa fantasia, não sei o que. É tipo o carinha lá do Moço Você é Socialista que conseguiu criar um antro de fapadores de trap na página dele. Ele reclama que eu bani ele do meu Discord. Sim, bani mesmo. Tá, vamos ver a terceira crítica ao Porto. Olha só, tem 3. Vai, eu vou ganhar. Aqui, ó. Por que eu não vou responder nem debater com fora? Eu posso pegar e sumerizar isso aí, reduzir em uma só. Tá com medo, tá? Nunca, em hipótese alguma, nunca pode, em hipótese alguma, estar errado em nada. Posa de fodão e refutador, sempre quis, junto com Socar, outro babaca, sendo que eu não falo com Socar faz tempo, crescer a custa de mim, Cogos e Rafael. Caralho, cara, que foda. Eu então pegar e falar em privado com o Rafael, tirar dúvida, conversar com ele, é querer crescer as custas, né? Porque provavelmente eu devo estar espalhando todas as conversas privadas do Rafael, assim, falando, olha, kkkk, olha aqui, refutei o Rafael, muito foda. Só que a maioria das vezes eu simplesmente tô falando, cara, tu já tá falando sobre esse assunto? Tu já tá fazendo isso daqui? O que tu acha disso aqui? O que tu acha disso? Sabe? Paulo Cogos. O problema do Paulo Cogos, cara, eu não preciso refutar o Paulo Cogos. Paulo Cogos refuta Paulo Cogos. Procurem esse vídeo. O Cogos ele consegue fazer 2 músicas e 4 lives falando que o argumento que ele utiliza é a priori e não tem como ser desprovado pela experiência, porque ele é independente da experiência. E ele ainda pega e diz que a priori não existe, que ele acha que a priori não existe e que Kant é um babaca. E que a ética é aristotélica, sendo que o Hans Hermann Hoppe já explicou isso daí no Ciência Econômica e o Método Austríaco. Então, tipo, o que eu tô fazendo não é nem tirando um argumento da cartola e falando, haha, tá aqui, ó, Cogos refutado. Não, é simplesmente, Cogos, tu afirmou A e daí tu afirmou não A. Qual dos dois é? Sabe? Daí quando tu pega e aperta ele começa a falar de santo, falar de Deus, não sei o que, isso aqui, daí quer marcar debate, né? O Cogos é justamente o cara que quer posar de fodão e refutador, quer marcar debate, tu chama ele pra debater no final de semana, o maluco marca numa quarta-feira. Esse aí é o Paulo Cogos, tá? E for nunca quer estar errado. Seguinte, ó, tem um maluco, que agora eu esqueci o nome, que eu tô devendo literalmente 5 centavos pra ele. Tá aqui a moeda que eu tenho que dar pra ele, tá? Filha da mãe ainda mora em Uberlândia, eu vou ter que dar um jeito de mandar essas moedas por correio, porque eu falei zoando. 5 centavos pra quem me refutar. E o maluco mandou um texto de 4 páginas mostrando que eu estava realmente errado. Sendo que eu tinha falado... Não me lembro o que eu falei sobre o Rafael. Sim, me diz, tirando a parte do político libertário, que o Rafael nessas últimas eleições defendeu de... Não, como que é? Eu não lembro a frase, cara, vocês teriam que procurar. Teriam que procurar a frase. O cara tem lá a frase no minuto certo, daí eu peguei no final e falei, me mostra uma vez que o Rafael foi gradualista. Daí eu me embolei porque eu simplesmente falei isso daí. E daí apostei os 5 centavos na zoeira e o cara simplesmente, tá aqui, ó. Ele falou no livro dele do voto ofensivo, que não dá mais pra achar essa desgraça de livro, eu tô procurando ele ao tempo para reler, né, pra até fazer um vídeo resposta a isso. E, cara, basicamente colocou lá, eu fui consultar o livro e não achei. Daí eu falei, tá, não, eu aceito porque eu lembro que o Rafael falava alguma coisa sobre isso, sobre a necessidade do uso da política. Só que o Rafael colocou que política era a principal, daí pronto, tá, tudo bem, esse livro ele falou muita bosta. Ganhará os 5 centavos mesmo de ter falado na zoeira, eu estou dentro do que eu prometi. Então tá, nunca é refutado. Fui refutado e estou devendo dinheiro por ser refutado. Tá aí o outro negócio. Se alguém tiver o PDF, por favor, me manda no Discord. Eu preciso desse PDF para eu dar uma revisada em todo o conteúdo dele, tá? Porque eu quero dissecar esse conteúdo e basicamente pedir pro Rafael, tá? Fazer uma retratação em público dizendo, cara, esse livro aqui tem erros, o erro é isso, isso e isso. Porque isso daí é importante, cara. O Murray Rothbard fazia isso aí direto. Eu estou... Se vocês... Tipo, obviamente ele não escrevia... Ética da Liberdade, versão 2, o que eu errei? Não, ele pegava e falava nos jornais do Instituto Mises Brasil. Se vocês quiserem ver, porque o PNA não é mais usado, o jornal do Mises Brasil de 88, o de setembro o Hoppe faz o argumento dele, o de novembro o Rothbard admite que foi refutado, e o Hoppe fica zoando todos os utilitaristas randianos, sabe? Bando de otaku. Então,
o que que dá a treta aqui? Ah, eu nunca posso estar errado. Não, não é o ponto. Ah, você quer crescer às custas de mim, do Cogos e do Rafael. Cara, não é nem querer crescer às custas, no sentido de, se eu quisesse realmente pegar e ganhar view, eu chegava ao seguinte: Lobo, o Lobo Conservador, né? Olha, eu te convenci a virar ANCAP, basicamente. Ou melhor, fui um dos caras que convenceu. E na verdade, quem convenceu o Lobo. Vamos colocar o seguinte: deixa eu só deixar claro isso aqui primeiro. Primeiro, eu não refuto ninguém. A pessoa entende que está errada. Tu não consegue transmitir conhecimento, só constrói conhecimento. O indivíduo constrói o próprio conhecimento, o outro indivíduo só passa informação. A pessoa tem que pensar sobre aquilo e fazer conhecimento, tá? Então, se eu disser, eu refutei, não. Eu não consigo refutar ninguém, tá? Por causa que a pessoa tem que reconhecer o erro. Tu não consegue forçar ela a reconhecer o erro. E se tu fizer isso pela força, que não é uma argumentação, diga-se de passagem, não vai estar convencendo a pessoa. Tu só vai estar forçando ela a concordar para que a agressão pare, tá? Tu não pode argumentar que aquilo lá foi de livre vontade, não foi voluntário. Ele não concordou contigo voluntariamente, então isso não é válido, tá? Tipo, sei lá, eu tô certo, mostra uma faca pro cara, o cara tá certo, sabe? Isso aí também se chama ad baculum. Caso vocês não saibam, é uma falácia do uso da força, sabe? Olha, não é muito prudente você aí questionar o seu patrão, afinal ele é o que paga o seu salário. Então se tu pegar e questionar, eu te demito, sabe? Usa a força, que não é necessariamente violência, o ad baculum é só eu uso a minha posição, que eu tenho o poder de te foder em algum grau, e eu vou usar isso contra ti se tu discordar de mim, sabe? É simplesmente o cara fazendo uma falácia e utilizando sem fundamentação lógica. Tá, vamos agora voltar pro tema. Então for que crescer as custas do Cogos, Rafael e tudo mais. Cara, teve o Lobo Conservador, no qual eu, junto com outros libertários, fizemos vários vídeos respondendo. Eu zoei o Lobo Conservador no meu vídeo, vocês podem ver. Enchi o saco dele, dei exemplo histórico, imitei o Bolsonaro, coloquei o Olavo de Carvalho para refutar ele 2 vezes. Tá? Não uma, mas 2 vezes. A segunda vez foi o charme, foi por isso que ele se converteu. Eu consigo pegar e intuir isso aí a priori. Uma intuição a priori, mas fiquem olhando aí que vocês vão ficar em choque, né? E quantas vezes ele me divulgou? Tipo, quantas vezes eu pedi também pra ele? Pergunta pelo conservador, quantas vezes o Foro te pediu pra divulgar? A única coisa que deu isso aí de treta foi simplesmente o debate do Cogos, que ele se meteu porque o Cogos queria que o Palpi Porto hosteasse, daí ele falou, eu sou maior que o Porto, então eu quero hostear. E uma outra treta que eu conversei com ele ultimamente sobre, não me lembro qual vídeo, eu conversei sobre um vídeo dele, e daí sobre o argumento cosmológico de Calan, que eu conversei sobre teísmo com ele, e ele me recomendou um vídeo meu que eu falei pros inscritos dele sobre conservadorismo. Mas ele nunca pegou e disse assim, tipo, o Foro é muito foda, se inscreva no canal dele, esse cara... Não, eu não quero coisas desse gênero. Eu não preciso de coisas desse gênero, eu simplesmente quero buscar consistência. Eu não quero um monte de gente simplesmente querendo ser escroto seguindo, o Foro está correto em tudo. Mas e os foristas, Foro? Isso é zoeira. Isso é outros 500, tá? Quando vocês virem um cara dizendo que Foro é Deus, sempre levem na zoeira, porque é o pessoal enchendo o saco. É o pessoal querendo ser mala. Então vamos ver agora a lista de trabalhos herculanos que o cara tem que fazer para refutar, ter a honra de refutar o Alexandre Porto, né? Restringe o seu argumento em um limite de minutos ou páginas suficiente que fique bem clara a premissa e conclusões, e que não fique garimpando ou decifrando quais são. Isso é um pré-requisito do jardim de infância para argumentar. Que foda, tá? Então é o seguinte, Porto, de novo, mostra pra mim onde é que tu leu no Hans Hermann Hoppe que tu consegue argumentar consigo mesmo. Primeiro ponto, que é basicamente a minha refutação a teu palpite sobre a ética argumentativa. Segundo ponto, onde é que tu pegou e tirou a condição transcendental para que a sua ética fosse seguida, porque senão ela é um imperativo hipotético, ela não é diferente de qualquer outra questão moral. Então eu moralmente quero seguir a lei portiana de propriedade, então eu vou. Tá, e se eu não quiser? Mas aí tu não vai estar seguindo uma lei. Tá? E daí? No caso do Hoppe, se tu falar que tu não quer, tu já tá seguindo. Olha só. Não, mas eu consigo argumentar sozinho, né? Esse aqui é o ponto foda, assim, do Porto. Então, cadê? Não achei. Terceiro, tu consegue fazer um argumento fora do teu grupo de ideias que não seja chamando de mágica? Porque é o seguinte, cara, se tu tá querendo pegar e refutar um ponto, chamar o ponto que o outro fala de mágica não é o suficiente. Tu tem que pelo menos mostrar as contradições. Como eu faço mostrando os livros que as pessoas deveriam ter lido para poder chegar naquele ponto. Como o Porto ter
ter palpitado sobre o Hoppe, simplesmente eu mostrei. O Hoppe falou, é uma troca intersubjetiva. Uma troca é sempre intersubjetiva, mas é uma troca livre de conflitos entre sujeitos. Se tu pegar e dizer, não, consigo trocar comigo mesmo. Eu ter chave, eu ter celular, troquei. Ah, isso aqui é uma troca, tá vendo? Não, uma troca necessita de dois sujeitos. Uma troca de proposições, eu faço comigo mesmo porque eu sou Alexandre Porto. Que foda, cara. Ó, parabéns. Vou bater palma em pé pra ti, por causa que tu conseguiu ser foda num ponto de não ler a desgraça de um livro, ou se leu, não entendeu, então é pior pra ti, tá? Ah, a Folha tá mentindo. Então tá. Então, se eu tô mentindo e tu leu, é pior pra ti, Alexandre Porto. Você leu e não entendeu e palpitou em cima de um livro que você teoricamente leu. Então, legal, tu simplesmente pegou e se enterrou mais. Parabéns. Tá. Ah, sim, ó, não cito o For porque eu não quero, porque eu quero boicotá-lo. Faz um texto citando For. E sim, contradição performática foda do Porto. Caralho, deu cãibra na mão. Filha da puta de dedo. Deixa eu ver aqui, ó. História de todos os grupinhos de haters meus. Sim, todo mundo que discorda do Porto, você discorda comigo, logo hater, né? Foda. Não tenta argumentar e não conseguem. Ah, que foda. E que tal esses 3 pontos que eu te falei que tu poderia responder? Ah, mas o vídeo não tem cortes, cara, fica muito foda, tu deve estar usando drogas, né? Apelam para meme, xingamento de homem. Tá, Porto, eu já te perguntei, cadê esses 3 pontos? Se eu ficar te zoando, não tô te falando assim, Porto é um idiota, logo está errado. Eu falo, não, o Porto falou tal coisa. O livro do Hoppe, que ele citou o Hoppe, fala tal coisa. Logo, o Porto falou exatamente o oposto do que o Hoppe falou. Aí eu te zoo. Isso não é um ad hominem. Ah, mas tu tá me xingando. Cara, tu fazer um vídeo falando fulano de tal bosteja sobre a coisa, não é um xingamento? Ou é um meme? E aí? Como é que fica senhor Alexandre Hipócrita Porto, né? Palpi Porto também, que é o melhor apelido que tu pode estar. Cai no esquecimento. Que foda, cara. Olha, você cai no esquecimento. Então tá. Eu caí no esquecimento que eu fui bloqueado e ele teve que fazer 3 tweets sobre a minha pessoa. Que esquecido que eu sou. Vamos pro próximo ponto. Cara, esquecimento. Não há atrito entre eu e ropianos, há atrito entre eu e babacas. Normalmente tu tem atrito dentro do teu próprio grupo, né? Por causa que quando tu tá argumentando contra marxista, não tem atrito. É simplesmente os caras falando uma besteira e tu pega e martela em cima. Quando vocês estão falando da mesma coisa e os mesmos termos, normalmente dá uma treta gigante, porque o pessoal fala, não, cara, tu tá entendendo esse termo aqui errado, ou tu está usando isso aqui errado, daí tu começa a citar livro, não sei o quê. E, cara, essa é a briga toda do Discord, quando a gente tem. É nego dando cotovelada de livro na cara dos outros. Então, quando acontece que o pessoal simplesmente é muito mais rápido em questões de, vou responder isso aqui, vou pegar livro tal, mostrar isso aqui, é que a gente já tá com nessa prática. A gente não é... Eu, antes de fazer vídeos no YouTube, eu conversava com o pessoal no Discord, eu estudava, ia atrás, não sei o que, fazia os negócios, entrava em treta, zoava, fazia os negócios todos, mas eu sempre procurei encontrar alguma coisa. De vez em quando eu via que eu tava errado, daí eu ficava, não, peraí, deixa eu pensar. Um dos casos foi o Vinícius Sheffield. Tanto que até eu passei pro Rafael o artigo do Sheffield, pelo qual o artigo do Sheffield também que eu fiz o meu vídeo sobre ética argumentativa hoppiana, porque o Sheffield conseguiu deixar de uma forma tão clara que eu consegui explicar melhor o argumento, né? Então, obviamente, nunca fui refutado, o Sheffield não existe, tá? A existência não existe, nada mais existe. Eu simplesmente quero crescer a custa dos outros, sendo então que por lógica eu deveria ter, sei lá, copiado todo o artigo do Sheffield, dito que era meu e passado pro Rafael, mas não, eu simplesmente passei pro Rafael. E eu só estou informando isso aqui agora para vocês entenderem mais ou menos o ponto. Pergunta pro Rafael se vocês quiserem, né? Eu, infelizmente, meu celular deleta as bagaças, mas eu ainda passei pro chefe o print sobre isso. Então eu posso pedir para ele que eu printei uma conversa com o Rafael que eu falei sobre ele só para avisar para ele. Por que não vou debater um debate com For? Caralho, tem ponto 5, eu não sabia. Mesmo que eu ache que tem uma coisa ali que vale a pena responder, faço questão de não mencionar o nome dele. É um boicote. Não, peraí. Clã, peraí. Foer, tá? Vocês estão vendo, eu vou apontar na tela, ó. Tá aqui, ó. Foer, tá debaixo do meu dedo, tá? Foer, tá aqui, ó. Tá aqui. Daí, não, faço questão de não mencionar o nome dele. É um boicote. Interessante. Não, peraí. Calma, eu não quero refutar o Porto em toda a vírgula, eu só vou refutar em todo o tweet, então.
Faço questão de não responder, de não mencionar o nome dele. É um boicote. Esse boicote vale também para todos os grupos em que ele esteja envolvido. Ah, eu tô associado com o Twitter. Tu vai boicotar o Twitter também? Mas peraí, o que é essa coisa aqui? Foder. Deve estar escrito foder, que eu não consigo ler meu próprio nome, né? Mas faço questão de não mencionar o nome dele. Tá? Muito foda. Parabéns, Porto. Consistência 500% e tá mole ainda. Vamos ver aqui, ó. 4. Ah, tá, agora entendi. Eu vou responder. Resumindo, for parece uma garota com TPM. Está multiplicada por 100. Caralho, man, é que eu sou muito energético. Uma criança birrenta com necessidade de ser o fodão e a cada vírgula de buscar o raciocínio honesto e um mentiroso. Sim, de tantos pontos que eu fiz. Então, o Ropa... Deixa eu marcar aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui, Ropa Fed. Ih, caiu minha caneta. Deixa eu marcar aqui. Dá pra argumentar sozinho. Tá? Esquizofrenia é válido. Tá, agora eu tenho uma segunda personalidade chamado Alexander Harbor na minha mente e eu vou argumentar contra ele. Então, eu refutei Alexandre Porto. Olha só como é válido o argumento de eu consigo argumentar sozinho. Muito foda, né? Porque ele não diz a mentira. É que, de acordo com ele, o carinha que perguntou aqui, ó, a mentira foi... Ah, eu fechei. Reabrir. Reabrir. A mentira foi que eu disse que ele nunca leu um livro. Ele falou no Discord que nunca leu. Isso tá lá no início da live, pessoal. Mas aí, tá. Eu não consigo provar meu ponto e ele não consegue provar que ele não disse isso. Ele só consegue alegar e eu também consigo alegar que ele disse. Fica nesse stalemate. Vamos pro segundo ponto, então. Tá, eu abro mão dizendo que o Porto leu. Não tô dizendo que eu menti, só vamos colocar o seguinte. Eu te dou esse ponto. Se tu leu, tu não entendeu porra nenhuma. Parabéns, Alexandre Porto. Tu conseguiu se afundar no ponto. Em vez de tu querer parar em... Ah, cara, eu sou ignorante, eu não sei sobre esse ponto. Olha só, posso ter cometido erro. Não, eu li, eu sou foda e quem falou que eu não sou, mentiu. É, só que tu caiu em contradição. Parabéns. Não, sério, parabéns. Tu, em vez de ser humilde e falar, eu não tinha lido realmente, ou eu li e não entendi direito. Não. Dá pra argumentar sozinho, eu sou foda, esquizofrênico, at the same time. Veja o contraste de atitudes. Nunca esperei nem pedir nada de ninguém. Ai, ai, ai. Desde que comecei o canal, mudei de ideia em mais de metade do que eu acreditava. Nem ANCAP eu era. Por isso que aparentemente já chegaram sabendo de tudo e são os grandes fodões da galáxia. Não, eu mudei de ideia em várias coisas. Tu provavelmente não conhece porque boa parte das coisas que eu converso é dentro do Discord. A maioria não fica gravada. Eu já mudei em questão em um monte de coisa. Sendo que até eu não falo mais com Soká. Que foda. Né? Pergunta... Cara, eu dou um desafio pra vocês. Falem o meu nome 4 vezes no Cultura Libertária e esperem. E com Soká na sala. O ban é garantido, tá? Ou seu dinheiro de volta, tá? E ó, eu tenho mais centavos onde aqueles 5 centavos veio, tá bom? Eu tô basicamente gerando agora um estímulo pro pessoal ser banido. Deixa eu ver. Contraste de atitudes. Blá 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 blá.